pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a adaptação dos seres vivos. Nós vamos falar aí algumas adaptações que eles podem ter em relação ao ambiente, então ambientes frios ou ambientes com pouca água. Também vamos a algumas adaptações em relação ao tipo de alimentação, quem é carnívoro, onívoro, herbívoro. Nós vamos falar algumas adaptações em relação às cadeias e teias alimentares e algumas formas de se proteger contra predadores, né? Então, desde, por exemplo, nós podemos falar sobre camuflagem e mimetismo, então formas de proteção contra os predadores. Então, vamos começar a aula de hoje, pessoal? Oi, pessoal. Então, começando a nossa aula, nós vamos falar hoje sobre adaptação. O que é adaptação, afinal de contas, né, dos seres vivos? Como que eles conseguem se adaptar ao ambiente? Então, a gente pode definir a adaptação como qualquer característica que o ser vivo possua que vai aumentar as suas chances de se integrar àquele ambiente, a sobreviver àquele ambiente. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns tipos de adaptação que os seres vivos podem apresentar. Então, antes de especificar os vários tipos de adaptação, nós temos que ter alguns conceitos bem claros. O primeiro conceito é o conceito de ecossistema. E o que é o ecossistema? Ele é o conjunto da parte viva com a parte não viva daquele ambiente, daquela região. O que quer dizer isso? É o conjunto dos seres vivos, que eu posso chamar de fatores bióticos, seres vivos, com a parte não viva, que são os fatores abióticos. O que são esses fatores abióticos? Eu estou falando de temperatura, eu estou falando de umidade, eu estou falando de, por exemplo, minerais que eu tenho ali naquela região. Então, aquela parte que não são os seres vivos. Então, o conjunto desses dois fatores, fatores bióticos vivos, com os fatores abióticos não vivos, vão formar aquilo que eu chamo de ecossistema. Outro conceito que nós temos que ter bem claro é o conceito de ecologia. Ecologia, ele quer dizer, eco vem de casa e logia de estudo, então seria o estudo da casa, ou seja, o estudo do ambiente. Então, e o que é o ambiente? São os ecossistemas, como a gente já viu. Então, eu posso dizer que a ecologia é a ciência que vai estudar os ecossistemas. Na ecologia, nós temos os ecologistas, ecólogos, que são os que estudam essa área. Eles vão se preocupar com as interações dos seres vivos daquela região, né, que estão ali presentes. Então, como eles interagem entre si e como os fatores abióticos, eles podem influenciar nas formas de vida que eu tenho ali naquela região. Então, a partir de agora, a gente vai começar a especificar um pouquinho mais essas adaptações. Nós temos algumas adaptações que são referentes aos fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos do ambiente. Primeiro deles, em relação a baixas temperaturas. Então, alguns exemplos. Aqui, né, que a professora colocou, a foto do urso branco, que ele tem aquela camada de gordura, né, debaixo da pele, que serve como uma proteção térmica, uma proteção contra o frio. Aqui em cima, né, as aves que migram para regiões mais quentes em determinadas épocas do ano, então é uma adaptação deles a essas baixas temperaturas. Algumas espécies de roedores, morcegos e anfíbios que chegam na época de inverno, eles entram em hibernação, que é aquele sono profundo para economizar energia. Então, todas essas são formas de adaptação da vida daquele ser vivo em relação ao ambiente que eles estão vivos, onde ele reside, né? Então, são adaptações aos fatores abióticos, no caso aqui, a temperatura. Mas eu também, entre essas adaptações aos fatores não vivos, nós temos adaptações a ambientes com pouca água, como por acaso as plantas do cerrado, na região do cerrado. Então, as folhas, elas são adaptadas para diminuir a perda de água. Então, por exemplo, aqui, né, que eu tenho na imagem, eu tenho aqui a imagem de um cacto.
Então, as folhas desse cacto são os espinhos, são folhas modificadas. Então, esse formato de espinho, que seria uma folha menor, vai evitar a perda de água. Então, é uma adaptação a esse ambiente. Por exemplo, em animais, eu posso falar dos camelos, que eles têm ali as corcovas que servem como uma reserva de água. Então, também são adaptações a ambientes de pouca água. Mas eu posso ter algumas adaptações a ambientes úmidos, né, com muita água. Por exemplo, a pele dos anfíbios, sapos, né, por exemplo, que é aquela pele mais úmida, mais pegajosa. Então, como ele tem muita água à disposição, ele acaba tendo essa pele mais úmida. Algumas plantas de região de florestas tropicais mais úmidas, né, como Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, que tem aquelas folhas mais largas, então permite que perca muita água, né, porque ela tem muita água à disposição, então ela acaba também uma temperatura alta e acaba tendo esse processo de transpiração, de eliminação de água através das folhas. Então, são todas adaptações, no caso aqui, a quantidade de água, né? Aqui no caso do cacto, há pouca água, mas eu posso ter adaptações para excesso de água, ambientes mais úmidos. Eu também posso ter algumas adaptações relacionadas às teias alimentares, onde aqueles organismos estão inseridos. Então, se eu falar, por exemplo, do tipo de forma de obtenção de energia, né, de alimentação, eu tenho entre os animais, eles podem ser classificados como herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, só relembrando, herbívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais. Carnívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de outros animais. E os onívoros são aqueles que podem se alimentar tanto de vegetais quanto de animais, né? Então, os dois estariam incluídos na sua alimentação. Mas eu também tenho aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, como a gente discutiu na aula passada, que são aqueles que fazem um processo de fotossíntese. Então, são seres que nós chamamos de fotossintetizantes ou seres clorofilados. Lembrando que clorofila, aquele pigmento verde que dá aquela cor verde na folha das plantas, que é responsável pela absorção da luz solar para a realização do processo de fotossíntese lá dentro da planta, né, na folha da planta. Mas seres fotossintetizantes são apenas plantas? Não, eu posso ter algas também. Tá? Então, tenho seres fotossintetizantes terrestres e seres fotossintetizantes aquáticos. Mas tem só esses? Não, eu também tenho alguns fungos e bactérias que eles entram dentro da cadeia alimentar naquele grupo que nós chamamos de decompositores. O que são eles? São aqueles que vão se alimentar de seres que morreram, né? Tanto animais quanto plantas. Então, eles vão decompor aquela matéria orgânica, aquele ser vivo que morreu. Tá? Então, são os recicladores ali do ambiente. Então, eu posso ter esse tipo de adaptação dentro das teias alimentares. Mas vamos especificar um pouquinho em relação aos tipos de teia alimentar. Então, vamos falar um pouquinho de algumas cadeias alimentares terrestres, né? Então, na cadeia alimentar terrestre, nós temos lá como sua base os seres fotossintetizantes. E quem são eles? São as plantas. São elas que vão realizar a fotossíntese, que vão transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, então vai ser a base alimentar de todas as teias alimentares, cadeias e teias alimentares terrestres. E aí eu vou ter aqueles seres que se alimentam dessas plantas, que são os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. E aí, que são aqueles que são, por exemplo, os herbívoros, né? Onívoros também, mas os herbívoros. Aí eu tenho aqueles que se alimentam desses primeiros consumidores, que vão ser consumidores secundários, depois consumidores terciários e assim por diante. E lá, se alimentando de todos, né, fazendo aquele papel de grande reciclador do ambiente, eu tenho os decompositores, que são aqueles fungos e bactérias. Então, eles acabam se alimentando de todos, todo esse conjunto da teia alimentar. Então, falando agora, continuando essa parte das teias alimentares, mas vamos especificar um pouco as teias alimentares aquáticas ou marinhas, né? Que a base deles, os seres fotossintetizantes nesse tipo de cadeia alimentar, são seres
muito pequenininhos, né? Alguns não dá nem para ver olho nu, que são os seres fotossintetizantes aquáticos, que são os fitoplânctons, tá? E eu também vou ter outros organismos, também tão pequenos quanto, que vão se alimentar desse fitoplâncton, que são os zooplâncton, e também vão servir, que são consumidores primários no caso dessa cadeia alimentar, e que vão servir como base de alimentação para outros animais maiores, tá? Então, nas cadeias alimentares terrestres eu tenho as plantas, de uma forma geral, fazendo o processo de fotossíntese, e nas cadeias aquáticas eu vou ter os fitoplânctons. Dentro dos fitoplânctons eu tenho as algas como exemplo, né? Várias espécies de algas microscópicas, que também vão ser a base dessa cadeia alimentar. Algumas adaptações também estão ligadas à alimentação, como, por exemplo, algumas adaptações morfológicas, né? Algumas adaptações estruturais no corpo daquele ser vivo, daquele animal, por exemplo, para a obtenção do alimento. Então, por exemplo, a língua do tamanduá, né? Que ela é comprida, ela é fina, comprida, então consegue entrar lá dentro do formigueiro para poder pegar as formigas. Nós temos também aquela língua pegajosa e bem ágil do sapo, que também permite com que ele capture insetos. Nós temos algumas adaptações que estão relacionadas à sobrevivência realmente daquele ser vivo, para ele evitar ser predado ou servir de alimento para um outro ser vivo. Coloquei aí como exemplo para vocês algumas espécies de inseto que o corpo é completamente modificado. Então, eu tenho, por exemplo, como eu coloquei aqui para vocês, algumas espécies de inseto, o corpo ele tem uma coloração verde e ele é mais fino, ele se parece com uma folha. Então, ele acaba se confundindo com a vegetação, então acaba escapando de predadores. Eu tenho outros insetos que o corpo é bem fininho e acaba parecendo galho seco, e também é uma outra forma de acaba se camuflando ali no ambiente. Outro que eu coloquei aqui para vocês, né? Algumas espécies, por exemplo, de borboletas, que essa aqui, por exemplo, né? Se vocês olharem, ela parece os olhos de uma coruja, então acaba até espantando predadores, porque eles vão pensar que uma coruja eles podem servir de alimento também. Então, uma forma de proteção, né? Camuflagem, mimetismo, são formas de proteção e sobrevivência em relação aos predadores. Aí mais algumas adaptações aqui em relação à obtenção de alimento ou proteção contra predadores, né? Então nós temos aqui, por exemplo, né, porco-espinho, eles têm esse corpo cheio de espinhos, então vai dificultar para algum outro animal tentar comer ele, né? Então predar. Então é uma proteção que ele tem. O bico do beija-flor é fino, comprido, então permite que ele consiga se alimentar do néctar das flores, então facilita a alimentação dele. Aqui no caso, né? Então alguns felinos, então eles têm o corpo adaptado para uma corrida, então a musculatura, principalmente das patas, bem ágeis, fortes, então permite então que eles façam grandes pulos para poder atacar a sua presa. Então são todas adaptações do corpo daquele animal, daquele ser vivo, para ele poder ter sucesso em obtenção ou evitar ser alimento de algum outro ser vivo. Existem também algumas outras adaptações relacionadas à propagação da espécie, ou seja, a facilitar a reprodução. Isso aqui está muito relacionado a plantas, né? Então, por exemplo, os frutos serem mais suculentos, então atrai animais para poder ingerir esses frutos e acaba auxiliando no processo de disseminação das sementes. Ou às vezes o formato, né, das sementes que tem uma estrutura mais adaptada para ser carregada pelo vento, né? Como o dente de leão que está aí na foto para vocês, né? Então, qualquer batida de vento, ele carrega as sementes e consegue carregar grandes distâncias, não permite a disseminação dessas sementes e há a maior chance de perpetuação daquela espécie.
As flores também, né, não deixam de ser adaptações que as plantas elas têm, então que acabam atraindo insetos ali para se alimentar do seu néctar, então acaba auxiliando no processo de polinização, então levar, né, gametas masculinos para outras plantas, né, e acaba ocorrendo o processo de fecundação. Então todas essas são adaptações relacionadas à perpetuação da espécie, à propagação da espécie, então auxiliam no processo reprodutivo. Também tem algumas interações com outros seres vivos, que são formas de adaptação também. Então, por exemplo, aí na foto que eu coloquei para vocês, o peixe palhaço, que vive ali entre os tentáculos da anêmona. Então, uma forma dele se proteger de predadores, porque ele consegue abrigo ali e a pele dele é mais adaptada para não sofrer o ataque daquela substância urticante, né? Aquela substância que queima que tem nos tentáculos da anêmona. Então acaba espantando outros predadores. Nós temos um outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Não, aqui do lado, né, para vocês, que é a aranha saltadora. Não é, parece uma formiga, mas não é uma aranha, né? Uma espécie de aranha. Então ela imita o comportamento de uma formiga, então ela parece que ela é mais inofensiva. Então ela consegue se aproximar mais daquela vítima, daquele organismo que ela vai utilizar como alimento. Então ela se aproxima e consegue atacar. Então, pessoal, hoje nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Na aula de hoje nós falamos sobre algumas adaptações que os seres vivos podem apresentar como uma forma de sobrevivência ali ao ambiente onde eles vivem, né? Facilitar tanto da forma de obtenção de energia, se vão se alimentar de plantas, se vão se alimentar de outros animais, ou se vão produzir o seu próprio alimento. Essas adaptações em relação ao ambiente em que vivem, né? Então, aos fatores abióticos, como quantidade de água disponível, quanto à temperatura, altas temperaturas, baixas temperaturas. São todas formas de adaptação, adaptações do corpo, como forma de facilitar a obtenção do alimento ou uma forma de se proteger dos predadores. E nós também relembramos alguns conceitos bem interessantes sobre ecossistema e ecologia. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de alguns grupos de seres vivos. Então, nós vamos começar a partir da próxima aula a falar sobre alguns grupos maiores de seres vivos. Nós vamos falar dos vírus, nós vamos falar das bactérias, de fungos, até chegar nos grupos de animais e de plantas. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Manda comentário mesmo pela plataforma ou pelo Google Chat. Mas, por favor, não deixem as dúvidas acumularem, tá? E então, até a próxima, pessoal.